Vamos lá, irmãos. Atos, capítulo 17. Olha o que diz a Bíblia Sagrada do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados, grifem isso, tá? Por 3 sábados, disputou com eles sobre as escrituras sagradas, ou sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Verso 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Levanta assim suas mãos e diga assim: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Diga assim: estes que têm feito a diferença em nome de Jesus chegaram até aqui. Aleluia, glória a Deus. Verso de número 7 diz assim: os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei Jesus. Alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Verso 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Amém, amados? Feche teus olhos, vamos orar um pouquinho mais, só para não perdermos o costume. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ensina-nos as escrituras sagradas. Desvenda os mistérios dos nossos olhos e ajuda-nos a aprendermos contigo a Tua palavra, que é viva, que é vida, que é poderosa e que é eficaz. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Muito bom. Aplauda Jesus, irmão. Lembrem-se vocês que Paulo está percorrendo a sua segunda viagem missionária. Eles passaram em várias cidades. Aqui eles estão em Filipos, cidade de Filipos, na Macedônia. É nessa cidade que mais tarde, depois, ele funda a igreja aos filipenses, na cidade de Filipos. Dali, Paulo e Silas viajaram cerca de 53 quilômetros em direção a sudeste de Filipos, tá? E eles chegaram a uma cidade chamada Anfípolis, que é a cidade que está aqui descrita no versículo de número 1. Quando a Bíblia diz que eles passaram por Anfípolis. Amém, amados irmãos? Amém. Até chegarem aqui em Anfípolis, eles andaram mais cerca de
45 quilômetros mais para sudoeste. De lá, a Polônia, eles percorreram mais 60 quilômetros e chegaram até a cidade de Tessalônica. Amém, amados? Chegaram até a cidade de Tessalônica. Tessalônica, na época, era uma cidade grande, um centro de negócios da época. Era uma cidade movimentada. De certo, era uma cidade muito boa do ponto de vista econômico. E aqui, amados irmãos, o Espírito Santo de Deus, nessa cidade, na cidade de Tessalônica, o Espírito Santo de Deus escolheu esta cidade, a cidade de Tessalônica, para ser o ponto central de onde o Evangelho seria pregado, e através aqui da cidade de Tessalônica, o Evangelho seria espalhado para outras regiões da Europa. Paulo era muito inteligente. Paulo não ia em qualquer cidade. Paulo tinha estratégias muito bem definidas. Quando ele chegasse em algum lugar, ele sabia o porquê de ele estar naquele lugar. Paulo sabia muito bem os lugares por onde ele andava. Nesse inteirinho, irmãos, o versículo de número 2 e o versículo de número 3 diz que, como era de costume, ou seja, era o costume de Paulo, de Silas, membros da sua equipa, em qualquer cidade que eles chegassem, eles sempre iam procurar uma igreja para congregar, para compartilhar a palavra, para compartilharem a fé em Jesus Cristo. Mas, aqui, versículo 2, você acompanha a leitura comigo, diz assim: e Paulo, como tinha de costume, ou por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados, isso é, Paulo foi em direção a uma sinagoga. A sinagoga era o lugar de culto dos judeus, era como se fosse a igreja da época. Então, Paulo estava pregando o Evangelho, fazendo missões, e ele chega em Tessalônica, e ele vai para a sinagoga dos judeus, o lugar de culto dos judeus. E ele entra, eu não sei com quem que Paulo foi ter, se foi ter com o pastor, com o sacerdote da época, da igreja, daquele lugar, mas a Bíblia diz para nós, final do versículo de número 2, que por cerca de 3 semanas, o apóstolo Paulo disputou com eles acerca das Escrituras Sagradas. Há autores que dizem que Paulo, na verdade, não disputou durante 3 semanas, mas Paulo disputou com eles durante 3 meses, cerca de 90 dias. Na cruz. E olha, é por isso que muitos negam até hoje que Jesus morreu e ressuscitou. Todo ateu, a primeira coisa que ele fala é justamente isso. Ele não crê que Jesus morreu e ressuscitou. Porque se ele disser assim, olha, eu creio que ele morreu e ressuscitou, muda completamente. E a fé cristã, ela está sustentada exatamente neste facto histórico. Porque houve testemunhas incontestáveis da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Quando Paulo chega na sinagoga e disputa com aqueles homens tudo isso, algumas pessoas dizem que a Bíblia diz assim, olha, verso 4, alguns creram e ajuntaram-se a Paulo e a Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres também creram.
Paulo era inteligente. Paulo tinha uma capacidade de ganhar pessoas para Cristo, que é uma coisa sensacional. Eu gostaria de ser como Paulo um pouquinho. Porque Paulo falava de Jesus, as pessoas criam. Até naquela sinagoga, irmãos, na sinagoga dos judeus, a Bíblia diz que algumas pessoas creram na mensagem de Paulo. Não só algumas pessoas, mas mulheres importantes que estavam ali na sinagoga, na igreja, que frequentavam aquele lugar, elas creram também na mensagem de Jesus Cristo. Elas creram que Jesus é o Messias. Elas creram que Jesus é o Senhor. Mas naquele lugar havia alguns judeus, a Bíblia chama eles de desobedientes, e nasceu no coração deles inveja. Por quê, irmãos? Porque eles perceberam que, infelizmente, as pessoas que estavam ali naquele lugar não continuariam a seguir uma fé morta. Uma fé morta é aquela que crê num Deus morto. Um Deus morto é aquele que morreu e não ressuscitou, diferentemente do nosso Senhor Jesus. Um Deus morto é aquele Deus que está simplesmente nos céus, mas não tem a capacidade de se reduzir à nossa humanidade, assim como o Senhor Jesus Cristo fez. É verdade, maninho? Assim como ele fez. Jesus, irmãos, ele desenvolveu um sentimento de empatia, de amor por mim e por você. Nasceu então inveja. A inveja é coisa do diabo mesmo, irmãos. Coisa do inferno, coisa do cão, coisa do capeta. Hoje em dia também existe inveja. Há gente que se inveja por causa de ministério. Há igrejas que se invejam uns aos outros. Os porque são reconhecidos acham que são o dono da verdade. Há muita gente invejando uns aos outros, infelizmente, até no meio evangélico. Como se nós estivéssemos disputando um mercado onde quem tem mais membro ganha mais dinheiro. Parece que a fé, infelizmente, ela está tão vandalizada. Os valores e princípios estão tão invertidos. É por isso que muitas igrejas que você vai não pregam mais assim a cruz de Cristo. Não pregam mais a morte e ressurreição de Cristo. A necessidade de arrependimento, a necessidade de entrega, de crer em Cristo Jesus. Elas estão pregando somente aquela maldita teologia da prosperidade. Infelizmente, nasce a inveja no coração daqueles homens que estão aqui. Sabe o que eles fazem? Eles vão à casa de um homem chamado Jason, invadem a casa de Jason para tentarem prender os apóstolos, para prenderem Paulo e Silas. Só que Paulo e Silas já não estavam na casa de Jason, eles já haviam ido embora. E o que eles fazem? Eles prendem Jason e levam Jason até o tribunal. Aqui na Bíblia, irmão, isso parece brincadeira. Amém, amados? Amém. Eles levam Jason até o tribunal e chegam no tribunal, acusam Jason de acobertar homens que estavam pregando outro evangelho, outra boa nova contrária à mensagem de César. É porque para os gregos César era o Senhor. Para muitos, inclusive judeus, sujeitavam-se mais ao poderio de César do que propriamente ao poderio de Jesus Cristo como o Senhor. Quando a Bíblia diz assim, Jesus Cristo é o Senhor, essa palavra Senhor em grego, no original bíblico, significa, ela é Kyrios. Kyrios é aquele que tem a primazia sobre tudo e todas as coisas. Kyrios é aquele que, por exemplo, estamos aqui nesse lugar. Se entrar uma autoridade aqui, por aquela porta aqui, o que nós fazemos? Nós levantamos
e damos a primazia para a autoridade. Amém, amados irmãos? Amém. A palavra Senhor tem o mesmo significado. É aquele que entra e todo mundo faz o quê? Todo mundo se rende, todo mundo faz vênia, todo mundo adora, todo mundo se prostra. Então, eles levam Jason ao tribunal e acusam, caluniam. Na verdade é uma calúnia. Acusam Jason de ser um subversor. E a Bíblia termina, irmãos, dizendo o seguinte: tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Versículo 9. Jason teve que pagar uma caução, teve que pagar uma fiança, sob pena de ser preso mais uma vez em vão, assim como os discípulos já haviam sido presos várias vezes também em vão. Amém, amados? Vamos ficar em pé. Eu queria encerrar dizendo uma coisa que está aqui na Bíblia, no texto que nós lemos. Eu queria encerrar com essa palavra que está aqui no versículo do número 6. Levanta assim sua mão. Assim, sua mão, levanta. Fica em pé, por favor. Levante sua mão assim. Diga assim: estes que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. Estes que alvoroçaram o mundo. Eu gosto disso. Escuta, todo cristão é um subversivo. Todo cristão é um rebelde. Todo cristão é um revolucionário. Todo cristão é um agente secreto, agente da fé. Sabe por quê, irmãos? Porque nós lutamos contra o pecado, lutamos contra o mal, lutamos contra a injustiça, lutamos contra o medo. Somos nós que chegamos para as pessoas e dizemos assim: olha, em Cristo Jesus não há medo. Aleluia. Somos nós que chegamos para as pessoas e dizemos assim: olha, em Cristo Jesus você é livre. Aleluia. Somos nós que chegamos para as pessoas e dizemos assim: olha, não temas. Somos nós que fazemos isso. Somos nós que chegamos para as pessoas e dizemos assim: olha, não temas, ele morreu, mas ele o quê? Ele ressuscitou e está vivo. Aleluia. Somos nós, os cristãos, os alvoroçados. Olha, eu quero que Deus me faça um rebelde, irmão. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser rebelde, maninho. Eu quero ser um rebelde. Eu quero ser um subversivo. Eu quero ser um revolucionário, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero ser aquela pessoa que vai andar pelos quatro cantos desse país e dizer assim: ele vive, ele reina. Aleluia. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, é o Príncipe da paz, ele é o Rei da eternidade. E só ele e mais ninguém é digno de honra, de glória, de todo louvor, de todo domínio e de toda a majestade. Você crê nisso, irmãos? Você crê nessa mensagem, irmãos? Aleluia. Aplauda Jesus bem forte, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, seja um artesão de uma nova história. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, e quero te louvar por essa manhã maravilhosa. Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. É tão bom, Senhor, sabermos que o Senhor morreu e ressuscitou. É tão reconfortável sabermos disso. É tão sublime, é tão maravilhoso, é tão espetacular, é indescritível, Senhor, saber que o Senhor sofreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos, justificados, perdoados, libertos, transformados, para que o Senhor pudesse colocar em nós uma fé e uma esperança viva, que não se espraia
apenas e tão somente pela nossa própria existência, isso é, atrelado à nossa vida aqui. Muito pelo contrário, Senhor. A tua palavra diz que se nós crescêssemos, ainda que nós estivéssemos mortos, nós viveríamos. E nós queremos declarar nessa manhã aqui, ó Deus, para todo mundo ouvir: sim, nós cremos na tua morte e ressurreição. Nós cremos no teu sacrifício sem igual na cruz do Calvário. Nós cremos na tua palavra, ó Deus. Nós cremos no teu amor. Nós cremos na tua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa manhã, diga assim, em nome de Jesus, diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio no poder da ressurreição. Diga: eu creio no poder da tua palavra. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou e vivo está. E um dia o Senhor voltará para me buscar, como o Senhor prometeu. Diga: obrigado, Senhor, pela minha salvação, pela minha justificação, pela nova vida que o Senhor me deu. Eu creio no teu amor e nas tuas promessas. Glória a Deus. Amém, amado? Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, escuta, irmãos. Ele morreu e ressuscitou. Nunca deixe ou permita alguém colocar isto em dúvida na sua vida, porque isso é tudo. Amém, irmãos? Amém. Pode se sentar, queridos.